Esse tal símbolo do Oriente vai dar origem à Igreja Católica Romana e à Igreja Católica Ortodoxa. Ok? Bem antes da reforma, na verdade, cerca de entre 500 e 700 anos antes da reforma. Isso já dessas divisões. Então, olha só. Aí eu falei da pouco que a gente tinha uma forte herança do clero romano, né? Da escola romana, da escola latina, né? Pois é. Mas no meio dessa escola tinha... Alguém falou? No meio dessa escola tinha o tal do Ario, né? O Ario foi o cara que fez uma confusão danada na igreja com a sua doutrina. E essa doutrina dele foi justamente a causa do concílio que a gente vai estudar mais tarde. Tá bom? A convocação do concílio de Nicéia está diretamente relacionada à doutrina ariana. Ok? Se trata de quê? Jesus, Filho de Deus, Deus Pai, não serem de mesma substância, serem pessoas diferentes, serem pessoas incomunicáveis entre si. Ok? Vamos dar uma folhinha. Os patriarcas da Capadócia. Essa é a escola problemática, mas nem todo mundo aqui era problemático, tá? Havia muitas coisas boas. Na verdade, a grande questão que separava o grego, além da tradição grega, era o método, tá bom? Método. Entendido isso? O que é o método? É o jeito de fazer as coisas, o jeito de pesquisar, o jeito de estudar. E os gregos, por exemplo, os capadócios, por exemplo, eles não acreditavam que a Bíblia devesse ser interpretada literalmente. Eles eram muito afeitos a um método diferente da interpretação da Bíblia. Tá? Vamos lá em frente. O primeiro deles é o João Crisóstomo, que é uma referência excelente de pessoa, de teologia. Tinha um ou outro probleminha, mas é uma excelente referência. Vamos lá. Quer dizer, um ou outro probleminha, ele diz assim, na perspectiva de quem está 1500, 1700 anos depois dele, né? Entre essa geração e nós hoje, quanta teologia foi desenvolvida, né? Quanto conhecimento, quanta pesquisa, quanta leitura, releitura, e nós temos uma coisa que eles não tinham. Nós temos a Bíblia pronta. Eles não tinham cânon ainda, né? Então, por exemplo, a gente vai verificar que grande parte da teologia, das reflexões do próprio Santo Agostinho, que foi o cara que Lutero foi buscar de volta, as grandes reflexões dele foram feitas sobre dois livros que não estão na Bíblia, que são Eclesiástico e Sabedoria, nesses que são chamados deuterocanônicos, né? Estão entre os deuterocanônicos, não são livros do cânon. Então, ou seja, nós tivemos uma perda de grande parte daquilo que Agostinho pesquisou, daquilo que ele desenvolveu, não serviu para nada. Beleza? Então é óbvio que nós estamos numa circunstância muito vantajosa. Gente, nós temos a maravilha que esse povo nunca teve. Gente, isso é sério. Só falando um parênteses, esses dias eu estava conversando com os meninos no colégio, no meio da aula, eu estava explicando para eles, olha, o homem mais rico que já passou no mundo chamou-se John Rockefeller. Foi o mais rico de toda a história. Ele foi o primeiro homem a ter único na história, teve 2% do PIB americano, PIB dos Estados Unidos. Ele tinha 0,5% do PIB global, sozinho. Um homem, 0,5% de todas as empresas do mundo. Mas qualquer de nós aqui vive melhor que ele. Ele nunca levantou o vidro do carro, apertou um botãozinho. Nunca viu um ar-condicionado. Nunca fez uma obturação na vida. Nunca tomou uma vacina. Ele teve 3 filhos que morreram, gente, morreram. De quê? Poliomielite, paralisia infantil. Então note como o teu padrão de vida deu um gap fantástico em relação a John Rockefeller. Entendido? Um salto fantástico. Isso estou falando de coisas materiais. Teologicamente falando, nós temos a mesma coisa. A mesma coisa. Nós estamos num nível assim, talvez, ao invés de nos trazer conforto, devia nos trazer perturbação.
Porque o que Deus nos concedeu, Ele jamais deu para outras igrejas, outras igrejas de outra era. Jamais. Conhecimento, informação. Irmãos, se você procurar livros teológicos gratuitos para baixar na internet, você baixa livros aí, coleção completa dos puritanos, mais de 500 títulos estão de graça em PDF, na íntegra, traduzido na sua língua. Confissões, bíblias comentadas, tudo isso nós temos. E o que a gente tem feito com isso? Entendeu? Então essa é uma responsabilidade. Então, muito mais do que olhar para essas pessoas com uma espada de juiz sobre suas cabeças, a gente deve olhar para eles como instrumentos de Deus, mesmo nas suas fraquezas e limitações, para fazerem com que o Evangelho chegasse a nós, para fazerem com que a igreja chegasse a nós, com todas as suas limitações intelectuais, informacionais, todas as suas limitações estruturais, e em todo aquele ambiente caótico, politicamente falando, que eles estavam vivendo. Caótico, ambiente caótico. Vamos em frente. Por outro lado, eu tenho grandes disputas com os clérigos de Roma, né? Além de ter problemas com Roma, também teve problemas com alexandrinos e com capadócios, pessoal de Constantinopla. Por que isso? Porque justamente ele queria uma igreja mais limpa, né? E aquela palavra que tem que achar outra ali, ó, foi o grande problema, o grande dor na vida de Crisóstomo, o cesaropapismo. Gente, isso foi um problema que perturbou a igreja terrivelmente. O que era o cesaropapismo? Era o César, ou seja, o imperador de Roma, ter funções eclesiásticas. César mandava na igreja. E por que ele mandava na igreja? Porque grande parte do clero dependia dos seus favores, das suas benesses materiais. E como era um tempo de muitas perseguições, eles precisavam estar juntos dos governantes para se proteger, entendeu? Precisavam, não sei se precisavam, mas achavam como o melhor meio. Tem um livro interessante do cardeal Ratzinger. Já ouviram falar no cardeal Ratzinger? O famoso Bento XVI. O nome do livro é Negócios do Reino. Infelizmente só tem espanhol e inglês, não tem português. Mas ele fala sobre essa trajetória da igreja, né? Como às vezes a igreja teve que estar próximo de pessoas odiosas para se proteger. E o fato é que o nosso João Crisóstomo não tinha esse negócio, não. Eu dependo de Deus, eu encaro qualquer um. Pode vir um imperador, pode vir um senador, pode vir um. Quem vier. E isso lhe custou muitos problemas. Ok? Vamos para frente. Suas homilias, ou seja, seus sermões e outras obras ainda hoje são estudadas. Como teólogo foi muito importante para o cristianismo e mais importante ainda, como doutor da igreja grega. Ok? João Crisóstomo rejeitava a tendência de sua época, que era chamado método alegórico. O que é o método alegórico? É basicamente aquele método que diz que a Bíblia não diz. A Bíblia quer dizer. A Bíblia não diz, ela quer dizer. E ele diz, negativo, isso está escrito porque está escrito. Gente, para a gente serve a hermenêutica, para a gente serve a semântica. Vamos lá, exemplo. Uma pessoa que era dessa mesma escola aí, é o famoso Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Se você procurar, você encontra isso na internet. Os sermões, né? Homilias, né? Os sermões. Você vai perceber quando ele pega, por exemplo, ali parábola de Jesus, que meu irmão ele procura significado em tudo, até na moedinha, que Jesus não está nem falando, uma vírgula ele fala, essa vírgula está aqui para que você não tropece, coisa do tipo, né?
alegoria é isso, sabe? Tem esse sentido, né? Hoje em dia tem um significado mais amplo, né? Mas na época deles, eles tinham essa ferramenta, né? Hermenêutica chamada alegoria. Isso, perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Então vamos para frente. Próxima folhinha. Os patriarcas latinos. Vamos lá. Jerônimo é um deles. Ele é do século IV, segunda parte do século IV, né? E vai entrar pelo século V. Essas datas não querem dizer muita coisa, mas isso tem uma significação, tá, irmãos? Se você for olhar os seus livros de história, quando você fez primeiro ano, nono ano, oitavo ano, lá no fundamental, no começo do médio, se você lembrar disso, você vai lembrar que essa época começa as chamadas invasões bárbaras, ok? Então tu já não está mais pregando o evangelho para gregos e romanos, tu está pregando o evangelho para gregos, para romanos, para godos, visigodos, ostrogodos, para hunos, para búlgaros, para tudo quanto é tipo de gente, inclusive pessoas que sequer tinham vocabulário, falavam em sons onomatopeicos, e estavam lá dentro da igreja, se cristianizando, entrando. Isso é um complicador terrível, entendido isso? Por essa razão, os debates tiveram que ser muito intensos, para que essa fraqueza intelectual que estava começando a se disseminar, não colocasse a obra a perder. Isso é tão interessante, irmãos, que nos faz lembrar um pouquinho do que está acontecendo hoje. Qual a grande importância que a gente tem de estudar e levar a sério o estudo de teologia bíblica, de teologia sistemática, estudar a Bíblia, conhecer a história da igreja. Qual é a grande importância? É porque a gente está vivendo uma época de intelectuais e de posts. O cara começa a ler 3, 4, 5, 6 posts e ele acha que é intelectual. E vai dizer para ele que ele não é. No nosso grupo de comunhão, terça-feira, eu estava até falando sobre esse assunto, é a famosa síndrome de Dunning-Kruger. O cara é um idiota, mas ele tem a conta que ele é um sábio, pós-doutor, e Deus tem que se consultar com ele, porque ele conhece as coisas. Ele está vivendo isso é uma invasão bárbara. É a mesma coisa dos bárbaros. Por que os bárbaros eram desse jeito? Porque eles tinham uma espada na mão, eles eram brutos. A única coisa que os bárbaros sabiam fazer bem era fundir aço. Só. E olhando a mesma coisa, um bando de ignorante, imbecil de tudo quanto é lado. A gente mede a imbecilidade das pessoas, que ninguém, aluno, daqui um professor, aluno vai uma pergunta. Aluno chega e diz as coisas, e ele quer que você concorde, e discorda dele para te ver uma coisa. Ah, meu amigo, você criou outro aqui que padece nessa mão aí. O crente chega na igreja e pá, crava. Irmão, é assim, mas não é bem assim. Como não é bem assim? De onde você tirou que não é assim? Porque eu li não sei aonde. Desculpa, eu existi, querido. Você tem razão. Então, se a gente não estiver preparado, a gente vai chegar um momento que a gente não consegue mais falar sobre a nossa fé. A gente perde a capacidade da apologia. Vamos lá. Essas são as suas principais obras. Tradução e revisão da Vulgata. Nossa, isso é importante. Você sabe o que é Vulgata, né? Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, ok? É a Bíblia para o mundo ocidental. O grego era muito comum no Império Romano do Oriente, onde outrora tinha sido o Império Alexandrino. No Ocidente, o grego não era muito comum. Tá? Falava-se grego? Sim, falava-se grego, tanto quanto se fala inglês no Brasil hoje. Quem fala inglês no Brasil hoje? Poucas pessoas, de 5 a 10% dos brasileiros falam inglês. Há professores de inglês que não conseguem conversar em inglês, não é verdade? Pois é, então vamos lá. Praticamente todas as obras de Jerônimo no campo da dogmática têm um caráter polemista, tá? E ele fala de uma forma muito incisiva, né? Ele faz afirmações e faz seleções muito forte do que está certo e do que está errado. Até mesmo as traduções de tratados que não são de suas obras,
como por exemplo na tradução tratada sobre o Espírito Santo de Dídimo, ele se meteu no que o cara escreveu e alterou o texto. Coisa que a epistemologia não permite ao tradutor hoje. Né? O tradutor tem que ser fiel ao que está escrito, nem que ele não concorde. Mas ele não erra, mas ele que está errado. Eu vou traduzir, mas essa parte que está errada eu vou fazer. Vou fazer uma intervenção textual aqui, corrigindo lá o texto do camarada. Beleza? Vamos em frente. O mesmo vale para a tradução de princípios, dos princípios, né, de origens, que ele também corrigiu. Ok? Quais são os pontos que ele defendia? A virgindade de Maria, porém a virgindade perfeita. Ok? Para aquela época, ok, para a nossa época já é um problema bem complicado esse negócio de virgindade eterna de Maria, né? Superioridade da castidade sobre o matrimônio, que era isso aqui revela que ele tinha uma inclinação por uma corrente muito comum na época, chamada ascetismo, ok? Os ascéticos diziam que a gente não podia buscar prazer em nada se quisesse qualificar algo, ok? Esse ascetismo é uma prática de uma escola filosófica chamada cinismo. Não quero dar aula de filosofia aqui, mas eu acho interessante fazer um parêntese. Os cínicos, essa expressão cínico para uma pessoa que debocha dos outros, não é a origem do cinismo não, tá? Essa expressão cínico, como um cara, sabe assim, que desdenha das pessoas, surge no século XX. O cinismo lá na Grécia era uma escola que debochava não das pessoas, mas do seu modo de vida. Quer dizer, tudo que tu está fazendo aí, ó, é para carne, e tudo isso te corrompe. Porque a única coisa que vale para a tua vida é o espírito. E tudo que tu faz para a carne corrompe o espírito. E o principal astro, por assim dizer, dessa escola chamava-se Diógenes. E ele morava dentro de um barril. Gente, por que eu trouxe para cá? Porque você tem uma personagem na televisão que é uma reprodução disso, tá? É uma aula de filosofia. Embora a gente prefira rir em vez de refletir. Que é o famoso Chaves. Né? Quem é a única pessoa feliz da vila? Não é o Chaves? Quem o Chaves tem? Ele não tem nada. Ele mora onde? No barril. Na vila, qual é a única pessoa que não paga aluguel? Lembra qual é a única pessoa que não paga aluguel na vila? Que é a bruxa do 71. Por que ela é bruxa? Porque ela é dona, ela é proprietária. E olha o nome do cachorro dela. Entendeu? Aula de filosofia. Toda maldade está naquilo que você tem, nos teus apegos. O budismo faz essas referências também, né? No budismo, toda maldade vem dos nossos apegos. Apegos à aparência, apegos às coisas, etc. Então aqui tinha uma pitadinha desse ascetismo, tá? Que é a renúncia dos prazeres, achando que só a vida monástica, meditação, nos leva à santidade. Aí eu quero destacar aqui, ó, ele acreditava na veneração dos mártires. Esse camarada, ele vai pregar uma coisa que a gente rejeita hoje, tá? O que ele rejeita? Ele achava que a igreja devia ter 3 tipos de culto, ok? Dulia, hiperdulia e latria. Qual é o culto de dulia? É o culto de serviço aos santos. Qual é o culto de hiperdulia? Culto de serviço a Maria. E qual é o culto que a gente deve prestar a Deus? É o culto de latria. Adoração somente a Deus, serviço e veneração aos santos e à Virgem. Beleza? Nós rejeitamos isso. Você aprendeu isso na classe de catecúmenos, quando leu aquele manual catecúmeno da disfarçadora manual de discipulado, né? Agora chama de manual de discipulado. Antigamente, na minha geração, era catecúmeno. Mas hoje é só a sistematização mudou. Só mudou a sistemática, mas é a mesma coisa aí. Vamos lá em frente? Ambrósio é o outro. Vamos lá, vamos passando mais rapidinho. Ambrósio, filho fervoroso, adversário de Ário, do arianismo, né, lutando contra Ário. E ele é um dos doutores da igreja. Esses camaradas aí, ó. Agostinho, Jerônimo, Gregório e Ambrósio são os chamados doutores da igreja, tá? Uma dúvida, eu já falava da questão do estoico, não é? E acho que era o nome do
Marco Aurélio foi influenciado depois por esse livro. E Sêneca era assim, um escravo, e escreveu cartas com o apóstolo Paulo. E ele fala para você viver na abundância, também na pobreza, semelhante àquele versículo. Isso é uma pergunta que desde o tempo eu tenho. O apóstolo Paulo, ele era um estoico. Está afirmando ou está perguntando? Perguntando. Não. Aquilo, porque o que é o estoico? Aquele que prega o estoicismo, correto? O que Paulo assumiu foi uma renúncia generalizada de bens em função do ministério que ele assumiu. Paulo, em momento algum, por exemplo, quando ele fala do casamento, a pregação de lar de Paulo é estoica. Ele dizer que a tua mulher não pode se negar para ti porque o teu corpo dela pertence ao teu prazer, e tu não pode se negar para a tua mulher porque o teu corpo pertence ao prazer dela. Isso é estoicismo? Então Paulo não é estoico. Quando ele diz, olha, você que é servo, trabalhe muito e se contente com o seu salário, isso é estoicismo? Então Paulo não é estoico. Então o estilo de vida estoico de Paulo se dá em razão do ministério que ele assumiu. Mas o estoicismo ele seria contra o ensino bíblico? Não necessariamente. Inclusive, existe uma simpatia grande do nosso calvinismo com o estoicismo, né? É muito fácil para o estoico aceitar o calvinismo, por causa da crença nos decretos, na predeterminação, né? Que eles eram fatalistas, por assim dizer, né? Por assim dizer, não, o estoicismo é fatalista, né? E nós não somos fatalistas, mas nós acreditamos nos eternos decretos. Então há uma simpatia nesse sentido, tá bom? Não sei se simpatia seria a palavra, ou se uma identificação, uma identidade entre os dois. É que é bem semelhante aos pontos, né? Sim, bem semelhante. Talvez ponto de contato, né? Ponto de contato, isso, essa expressão talvez seja mais apropriada. Obrigado, ajuda substancial. Muito bem. Também foi ser responsável por ampliar a chamada consciência episcopal. Ele achava que o ministério tinha 3 funções. Quais são as 3 funções do pastor? Cristológica, eclesiológica e escatológica. E essas 3 funções se aplicam à vida de todos os crentes, em medidas e graus diferentes. Então, todos os nossos atos devem ser imitação de Cristo, cristológicos, devem ser eclesiológicos, a gente deve estar comprometido com o reflexo disso dentro da igreja, e deve ser escatológico, porque ele tem que ter um compromisso com o que nós fazemos hoje, vai se refletir na nossa. Bom, essa é a visão que ele tinha de ministério, ok? E aí ele vai desenvolver a chamada praxeologia ministerial, muito interessante. Vamos para frente. Era favorável à flexibilidade litúrgica. Como assim? Ele achava que, por exemplo, os godos não deviam ouvir o evangelho da mesma forma que os gregos. Os vândalos, ok? Os vândalos eram uma das nações que estavam invadindo, permeando o Império Romano na época. Não era aqueles caras que saíam pichando a parede dos outros e riscando a pintura do carro de ninguém. Os vândalos precisavam ouvir o evangelho de uma forma específica que gostasse os vândalos. Beleza? Ele achava que realmente não era uma coisa boa ter uma missa engessada. Esse princípio dele vai ser pensado lá na Reforma Protestante. Beleza? E que o culto é feito sempre na língua das pessoas, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo canta, todo mundo ora. Não é assim? Muito bem, então vamos para frente. Agostinho, esse é o cara. Vai lá, pode passar. Cidade de Deus. Gente, por favor, não vá para a Cidade de Deus sem ler a Cidade de Deus. Você, de novo, eu repito, de novo, não é uma leitura que tem que fazer de capa a capa. Tu pode fazer leituras por cortes, como pontuais, entendeu? Fazer tipo de consulta. Mas se você puder, não deixe de ter esse livro em casa. Ah, ele está caro para chuchu, você acha até de R$1.000 aí no Amazon de capa dura. Você não precisa de capa de dura, né, meu filho? Você pode baixar o PDF e vai imprimindo os capítulos e encadernando, que até tudo baixar mesmo que encaderne para ti 2.000 páginas, né? Então vai encadernando ali aos pouquinhos e vai. Mas olha, vale muito a pena.
Ok? Vamos em frente. Ah, só um detalhe, ele falou aqui que o livro dele que trata contra os maniqueus. Isso é interessante porque ele mesmo fora maniqueu. Vamos lá. Aí a gente tem umas passagens sobre isso, está no slide original da aula, né? Algumas passagens sobre a sua própria vida, como ele se converte. E isso é interessante porque todas as passagens vão revelar uma coisa interessante do pensamento de Santo Agostinho, que é a busca da chamada imanência. Ele não acreditava de verdade, que a mente humana pudesse produzir conhecimentos acerca de Deus. Ele dizia que o homem podia falar sobre Deus, mas não de Deus. Só quem pode falar de Deus é quem recebeu a revelação do próprio Deus. Isso é interessante, tá? Por exemplo, a maior parte de vocês aqui são pessoas privilegiadas, né? Nós todos. Eu não vejo que alguém tenha passado fome na vida alguma vez. A menos que você não conheça, você esteja ignorando uma parte da sua história. Mas se você nunca passou fome, você pode falar sobre a fome ou pode falar da fome? Você pode falar sobre a fome. Você já leu livros, você sabe qual é o efeito da fome sobre a saúde das pessoas, sobre o comportamento da pessoa. Então tu pode falar sobre a fome. Mas quem pode falar da fome? Quem passou. Quem passou. Quem dormiu na rua, quem mendigou pão, quem teve que revirar uma lixeira para achar um pedaço de comida, aquele pode falar da fome. E por isso Jesus Cristo ele se encarnou, foi bem. Muito bem, vamos então encerrar esse ponto. Pode passar mais uma folhinha, que essas são leituras sobre a vida dele. Aqui sim. Interessante a questão da antropologia. Santo Agostinho, tá, vai ser tão importante que o próprio Karl Marx reconheceu a importância do. Quando eu digo o próprio Karl Marx, não é porque ele seja importante, é porque é reputado como importante. Karl Marx Karl Marx. Mas, por exemplo, esse camaradinho aqui, ó, lá no século V, ele criou uma coisa chamada filosofia da história, cara. Ele é o primeiro a produzir uma filosofia para a história, que está justamente naquela obra, A Cidade de Deus. Ok? E o próprio Karl Marx, na introdução do seu livro Dialética da Natureza, que é onde ele introduz uma nova filosofia para a história, ele faz uma referência à Cidade de Deus, dizendo que era necessário dar um novo passo adiante para uma nova filosofia da história. Então note que a filosofia da história ficou parada de Santo Agostinho até Karl Marx por 1400 anos sem reformas. Entendido? Então, basicamente, tudo que você ouviu falar sobre física, sobre história, sobre filosofia, sobre matemática, Pascal, Spinoza, todo mundo desenvolveu ciência a partir de Santo Agostinho. Tá? Ele também defendeu o ser humano como união perfeita de duas substâncias, corpo e alma. Ok? E ele também acreditava que esses dois elementos estavam inicialmente em perfeita harmonia. E depois da queda, o corpo e a alma entraram em conflito. Ok? Que vai fazer uma releitura disso lá na frente. É um sujeito chamado São Tomás de Aquino, que ele chama isso de desordenamento. Então, para o Santo Tomás de Aquino e também partindo de Santo Agostinho, nós temos uma vida desordenada por causa do pecado. Beleza? Eu acho que a gente para por aqui. A gente passa logo agora para. Tem mais passa mais uns 2 slides para frente. Eu quero só mostrar algumas ligações externas. Vamos lá, mais um passinho para frente. Olha só, gente. Isso aqui, ó, é a área que foi conquistada pelo islamismo a partir do século VII, coisa de 200 anos depois de Santo Agostinho. Vamos mais uma. Essa é a área que foi conquistada, é a área de influência da igreja ortodoxa grega. Vamos ao mapa consolidado, e é isso aqui, ó. Essa parte do verde para baixo ficou na mão dos domínios islâmicos. Esse quadradinho preto ficou na mão da igreja ortodoxa. E somente aquela partezinha ali, ó, ficou na mão do chamado cristianismo papal, ok? Igreja Católica Romana. É por conta disso que a gente vai ver a Idade Média como uma época de florescimento de
tantas loucuras dentro da igreja que vai desembocar lá na frente na reforma protestante. Todas as maluquices da igreja aconteceram porque ficaram só eles ali, naquele cantinho. Não tinha referência para debates. Entendeu? Não tinha alguém para dizer assim, ei, para aí, opa, não é aí. Tudo que se discutia foi ficando para trás e eles começaram a fazer só de um jeito, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, sem lembrar de quem era a igreja. Beleza? Eu sei que ficou uma opção de lacunas aí, porque realmente isso é matéria de uma semana inteira. Né? Mas enfim, vamos em frente. Pode ficar no frente desse slide, eu acho. E aí, até o outro. Muito bem. Então vamos partir. Vai ser uma parte da história que não vai ser concluída, né? Mas vamos lá aos grandes concílios ecumênicos. Os grandes concílios, né? A gente vai ter a aprender aí sobre isso, que não é, aprender é muito difícil, aprender especialmente aprendizado de Deus, sobre Deus, igreja, isso não é fácil aprender, isso é complicado mesmo. Por que é complicado? Porque nós queremos dar sempre respostas humanas para as questões que são divinas, e isso é complicado. Por essa razão que eu te sugiro, não deixe, se você puder, dá uma olhadinha naquele Inteligência Humilhada do reverendo Jonas Madureira. É uma obra que pode mudar muita coisa no teu comportamento como crente, como estudante da palavra, como estudante de teologia. Pode mudar muita coisa. Se você puder, Inteligência Humilhada. Vamos lá, vamos passar para frente. Olha só, qual é o contexto nos séculos 4 e 5, né? Diante dessas novas circunstâncias, que novas circunstâncias são essas? Quem assistiu aquela série de videozinhos que foi colocando durante a semana, viu que as coisas foram mudando, né? Mas um monte de perseguição, paulada da igreja, de tudo quanto é jeito, crente sendo pichado, não eram as igrejas que eram pichadas, era o crente, né? Aí o crente era pendurado no poste, tocado fogo nele, para iluminar festas, crente virando chiclete de leão na arena, e as pessoas aplaudindo. Aí de repente, não é mais assim. Então são novas circunstâncias. Então agora, a gente precisava canalizar toda essa energia que antes era usada para fugir, agora a gente tem que precisar canalizar essa história para viver. Escuta só, irmão, quem é crente aqui há 10 anos? 10 anos de igreja. Tu sabias que nessa época aqui, isso era uma raridade? Gente, o cara que sobrevivia como crente 20 anos, tinha condição de virar um pastor, meu amigo, era um privilégio. Por isso que as pessoas tinham verdadeira reverência como pastor, porque ele era um sobrevivente. Crente é o seguinte, tu te converte para quê? Para morrer. Tu te converte para morrer. Entendeu? Por que as pessoas aceitavam a conversão? Porque elas viviam no inferno, meus irmãos. O mundo daquela época era o inferno. O inferno. Você conhece alguém, ou já conheceu, já teve contato com alguém que mora em Boca de Fumo, lá em Boca de Tráfico? Aquilo ali é a paz, é o paraíso que era vivido naquele tempo. O império decadente, se esforando pelas tabelas, assaltando o próprio povo para tomar impostos, doido para pegar um cara dizendo que era cristão para poder tomar os bens da pessoa. Por esta razão, está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, que essas pessoas aceitaram com apreço o espólio dos seus bens, porque o Estado estava doido para saber se o Max era crente, para tomar a casa e o carro do Max. Entendido isso, moça? Então, ser crente é se converter para morrer. Agora não. Acabou-se o martírio. Acabou-se a perseguição. Então, a gente começa a gastar energia não para fugir, não para sobreviver. Mas já que a gente vai viver muito tempo na igreja, a gente tem que começar a viver como crente. Porque morrer como crente é fácil. Você concorda comigo? É muito fácil, cara.
Morrer como crente, chegasse aqui, a gente tivesse uma invasão do Estado Islâmico aqui agora, né? Quem é que a gente vai morrer agora? Beleza. Eu tenho certeza que poucos aqui iam fugir. Porque morrer como crente é fácil. Agora vai viver como crente. Viva como crente. Todos os dias o teu testemunho sendo questionado, né? Sendo colocado em xeque, as tuas fraquezas expostas ao mundo inteiro, expostas diante dos anjos e dos homens. Viver como crente não é fácil. Então a igreja teve que passar a ensinar os crentes a serem crentes que viviam como crentes. E aí que surgem os problemas, né? Tu vai ensinar o quê? Que tipo de esperança a gente vai ensinar para as pessoas? Que tipo de comportamento nós vamos ensinar para as pessoas? Aí é um problema sério, ok? Então nessa época, tudo muda. E aí foi necessário o desenvolvimento da apologética e da teologia. Gente, a igreja sai da berlinda e passa a colocar as cartas sobre a mesa. Arquitetura, política, filosofia, teatro, dança, tudo passou a ter uma cara da igreja. Beleza? Vamos para frente. A igreja mesmo passou a ter mudanças importantes. Essa mudança vai ser muito importante. Aquilo que antes era uma igreja de um culto muito simples, agora passa a ser um culto extremamente sofisticado. Ok? Por que o culto da igreja se sofistica? Porque os nobres são da igreja agora. E o culto deve refletir a glória de, mas principalmente, glória de Deus, tá bom, também, né? Mas principalmente a glória da corte, a glória do imperador. Lembra do César o Papismo, que eu falei anteriormente? Então é isso. Tinha que refletir a glória dos homens, porque, sinceramente, imaginamos o seguinte: que a gente vai substituir todas essas lajotas com revestimento de ouro, essas paredes por um manto cravejado de diamantes e esmeraldas. Isso reflete a glória de Deus? O templo de Salomão, lá no Itaim Paulista, do bispo, reflete a glória de Deus? O templo de Salomão? Não, meus irmãos. O menorá, aquele enorme candelabro de 170 quilos de ouro maciço, como diz o caboclo, né? Ouro maciço. Aquilo reflete a glória de Deus? Sim ou não? Não, meu irmão. Claro que não. Ah, mas o Shekinah aparecia em cima daquela presença. Por ser a presença de Deus, não por ser os instrumentos, não por causa dos aparelhos que estavam lá. Tanto que aquela questão da reconstrução do templo, foi aquela frase bíblica: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, não em glória em relação à estrutura, não era? Mas sem a presença que o senhor acabou de falar. Exatamente. E essa glória da segunda casa não era o templo físico, né? A glória da segunda casa que ele se refere é a glória do templo construído em Cristo, que é o único templo que realmente interessa para Deus. Tá bom? Então, olha só, arquitetura, tudo tinha que refletir a glória de Deus e a glória do imperador. Aí a gente deve ter aquele culto simples e passa a ter aquele culto. Ir para uma igreja é um espetáculo, né? Parede preta. Quem entrou numa igreja romanista, sabe que é um espetáculo de beleza. Você pode ser hipercalvinista, mas tu não vai ser ignorante o suficiente para entrar na igreja de Santo Alexandre e dizer que aquilo é feio. Porque se você disser um negócio desse, eu vou pedir licença para te chamar de ignorante. Não, mas não, aquilo é arte pura, meu. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Mas é necessário culto. Então vamos para frente. Olha só, essas duas figuras aqui, ó, mostram dois concílios, né? Capadócia e Nicéia. E note que há figuras centrais nas pinturas. Percebeu quem está no centro das duas figuras? Quem são as pessoas? O imperador. Gente, o imperador era bispo, o imperador era padre, era teólogo. Que diabo ele estava fazendo aí? Exatamente, era o trono do próprio Satanás dentro da igreja. Mas não se surpreenda, quando o diácono abre as portas, o primeiro que entra é ele, né? E depois que o pastor entra na bênção, ele vai para a porta primeiro para cumprimentar os crentes, né?
Aí ele fica lá, mas sabe a pregação do Guilherme? Sabe o que ele quis dizer com aquela palavra? Por que aqueles crentes, sério, irmão? O pastor às vezes faz uma pregação, meu Deus do céu, quantas horas você quer? Você não precisa me dizer, imagina de 20 a 30 horas, para não saber. Essa semana inteirinha, o cara diz assim, o pastor a vida mole, prega domingo à noite. Mas até a novela que o pastor assiste converge para a construção do sermão. Ou não é pastor. Aí sempre tem aquele crente que reinterpreta o sermão, né? Não, o pastor disse isso, mas ele quis dizer tal coisa. Se você puder, fuja de cima. Fuja. Porque isso é um problema sério. Então é isso aí, ó. É a mesma coisa, é aquela pessoa que está ali, que não é da igreja, mas está ali para reinterpretar as coisas, para costurar as interpretações. Vamos lá. Opa. Contexto histórico da igreja. Houve uma conversão em massa. Essa conversão em massa aumentou a quantidade e jogou a qualidade dos crentes no abismo. Ok? Então você tem muita gente entrando para a igreja que tem pouco desenvolvimento. Sabe aquela pequena lâmina de água que é suficiente para molhar o carpete, deixar aquele cheiro horrível, molhar o teu livro que você deixou embaixo da cama, mas não é suficiente para lavar a casa? Foi o que aconteceu com a igreja nessa época. Muita gente entrando, qualidade nenhuma. A nobreza entrava porque era cool estar na igreja. No final de contas, o imperador também é cristão, ou o imperador apoia a igreja, então quero ser da igreja. E os pobres estavam na igreja porque todo mundo está lá mesmo. Então vamos embora. Entendeu? Então a igreja se tornou um problema muito sério e isso vai acabar jogando a igreja num buraco cheio de heresias. Vamos embora. Olha lá. Na reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar sua fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que as distinguia da igreja romana. Com o passar do tempo, surgem outras denominações da reforma que discordavam entre si sobre alguns pontos. Daí a necessidade de estabelecer cada um de per si os seus princípios doutrinários. Muito bem, isso é uma frase aqui recente do reverendo Ernest Maia, que por sinal muita gente aqui conhece, ele teve uma participação fantástica mais uma vez nessa conferência Fiel de Pastores. Gente, alguém acompanhou a conferência Fiel de Pastores? Vai lá no canal da Fiel, gente, está de grátis, está no YouTube. Esse cara dá a impressão que assim, que ele sempre, a gente acha que ele no ano passado foi bem, né? Aí esse ano ele consegue vir melhor ainda. Fantástico. Então vamos lá. Primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Olha a controvérsia em torno de que girava. Tá? Controvérsia cristológica. Vamos embora. O concílio foi convocado pelo imperador, não foi pela igreja. Ok? O imperador era cristão na época? Não, ele não era nem cristão, mas convocou o concílio. Por que ele convocou o concílio? Foi uma pergunta. Você sabe quantas denominações evangélicas tem no Brasil hoje? Alguém que sabe? Alguém se atreve a dizer? Se atreve a arriscar? Mais de 34 mil. Mais de 34 mil dados do IBGE. Mas dentro de cada denominação tem várias fragmentações, né? Tu acha muito? É porque você não estudou o suficiente ainda sobre esse tema. Meus irmãos, além de ter muitas, as diferenças eram enormes. Tinha crente que professava um credo que pro outro aquilo não era coisa de Cristo. Cristo é esse que tu serve. Não parece com o meu não. É diferente esse trem aí, velho. Muita distinção. Sabe o que começou a acontecer? A gente falou isso no vídeo que passou ontem, que eu vou ontem. Muita gente veio do mundo para a igreja e já entrou com o bolso cheio de dinheiro. Quando o cara entrava na igreja com o bolso cheio de dinheiro, ele virava o quê? Isso, porque ele montava uma igreja para ele. E ele pregava conforme a sua própria vontade. E começou, camarada, tinha conflito de tudo quanto é lado. A igreja começou a se descaracterizar. Pior, esses cristãos lutavam uns contra os outros.
aquilo sacudiu o Império Romano a tal ponto que o Império Romano já estava enfrentando o problema das invasões bárbaras. Além das invasões bárbaras, estava à beira de uma guerra civil. Por causa de quem? Das diversas correntes do cristianismo. Aí esse camarada diz, não, ó, deixa a gente lutar lá fora em paz, e vou botar paz aqui dentro de casa, né? Ordem e progresso desse negócio. Aí ele convoca esse concílio, tá? E aí tinha 230 bispos das diversas correntes, com diversos posicionamentos teológicos. Mas olha só, foi uma coisa interessante, havia milhares de heresias na igreja, milhares. Mas esse concílio se preocupou com as milhares de heresias? Sim ou não? Não. Qual foi a heresia? Quantas heresias? Só uma. Quem é? A controvérsia toda, o debate é quem é Cristo. Por quê? Porque se a gente sabe quem é Cristo, a maior parte das heresias cai por conta própria. Entendido isso? Por exemplo, quem é Cristo para você? Né? Tem uma frase que é muito comum os pastores batistas usarem, quando eles fazem os apelos, né? Eles dizem assim: quem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Gente, essa frase é fundamental, porque ela fecha toda a questão sobre Cristo. O que Cristo é? Único e suficiente. Bom, então eu tenho que acrescentar o dízimo, a procissão. Tenho que acrescentar a Cristo o dízimo, a procissão e o sírio. As novenas, é assim? Não. Cristo é único e suficiente. Você já matou todas as outras heresias. Deu para entender isso? Então, por isso, esse concílio de Nicéia foca aí, ó. O foco é a cristologia. E aí nós vamos ter dois grandes grupos, os grupos em briga, né? De um lado, os da Capadócia, que já se apegaram com Ário porque eles estavam ali pertinho do imperador, e os gregos e alexandrinos que estavam representados por Atanásio. Esse vai ser o grande debate, Atanásio versus Ário. Ok? Muito bem. Só um parêntese. Por que os da Capadócia apoiaram Ário? Porque Ário dizia que Jesus era homem, isso? Mas Jesus é Deus? Negava a divindade de Cristo. Negava a Divindade de Cristo. Ele é um homem especial. Quem já viu aquele filme O Pequeno Buda? Já viu aquele filme O Pequeno Buda? É um filme antigo, né? Mas quando nasce um Buda, ele é um homem normal, mas ele é iluminado, ele recebe uma iluminação diferente. É a mesma visão que tem a religião islâmica, né? Muçulmana, que relação a Jesus. Ele foi profeta, na Foi um verdade. profeta, mas não filho de Deus, não Deus. Então, isso era importante porque assim o imperador podia ser igual a Jesus. Ora, se Jesus não é Deus, mas foi iluminado, e eu que sou imperador sou o quê? Sou co-iluminado. Jesus e eu. Eu e Jesus. A parceria aqui, entendeu? Jesus reina no coração e o reino no resto do corpo. Para que é melhor? Ok? Então, Ário e os capadócios se apoiaram no imperador, e aí o Atanásio vai para cima com os alexandrinos e o pau comeu dentro desse concílio. Mas no final das contas, quem vai ganhar a briga? O Espírito Santo ganhou a luta. Porque as instruções para os argumentos adequados foram dados por Deus, não pela inteligência, a Atanásio, que vai vencendo cada um dos debates. Vamos lá? Esse era o Ário, ok? Vamos. Ário era essencialmente unitarista e negava qualquer possibilidade de haver uma trindade. Para ele, somente Deus é eterno e Cristo era uma criatura intermediária, ou seja, era um homem acima dos outros homens, mas era homem, ok? Sabe aquele homem extraterrestre? O ETzão? Um semideus, pronto, está aí, ó, é bem isso aí. A importância do filho, já que ele é homem, mas tinha uma importância. A importância estava no fato de que ele foi
o instrumento de Deus através do qual vem a salvação. Só. Muito bem. O confronto entre adeptos do arianismo com o resto da igreja dividiu a igreja, né? Chegando até mesmo a causar perturbação de ordem pública. Porque alguns de nós, naquela época, já sabia a verdade. E qual é a verdade? É que Cristo é Deus, eternamente consubstanciado com o Pai e com o Espírito. E desde sua encarnação, Cristo é homem, completamente consubstanciado conosco. É possível isso? Como é que você explica esse negócio? Tem explicação? Não tem, não. Você está certo, Marcos. Não tem explicação. Mas então como a gente prega um negócio desse? Aceite isso. Ou arranje outra religião. Para ser cristão tem que aceitar. É simples assim. Quando é milagre ninguém explica, né? Quando é Deus ninguém explica. Ninguém explica Deus. Tem uma música que fala sobre isso, né? Então vamos para frente. Por favor. Quantas vezes você sabe? Citando aqui, tem um filme antigão, de 1973, eu acho, sobre Agostinho de Hipona, mostra ele com televisão e tal, né? Ele era meio negro também, né? Tinha a pele mais escura e tinha a prova de Black Powerzão, né? Aí mostra exatamente essa questão aqui, dessas perturbações da ordem pública. Ele foi maniqueu, aí portanto atacou o maniqueísmo, né? Tipo, apontando os erros, se corrigindo tudo para estar no maniqueísmo, né? Rapaz, então se dividiu muito dentro da igreja, e nesse filme mostra muitos maniqueus em grupinhos assim, invadindo igrejas, apedrejando pastores, crentes, né? Rapaz, o negócio era uma onda de gangue, né? Verdade. Tem uma série, acho que são 7 capítulos. Eu não me lembro que canal passou, foi que é canal de fechar a assinatura. Mas desses caras que vêm de série aí, originais, legítimas, certificadas, o nome da série é Alexandria. Eu não sei se é da HBO, não é da Netflix, é de uma dessas streamers aí. O nome da série é Alexandria, que trata exatamente dessa história também, né? Que é das brigas que aconteceram dentro das igrejas por conta das diferenças doutrinárias. Muito bem, vamos lá. O próprio Deus, então, em sua natureza, é indescritível para os homens. Igual ou parecido a ele não há ninguém, ou igual à sua glória também não tem ninguém, né? E ele é um Deus não gerado, né? Ou seja, ele assumiu, ele é em si, de si por si. Nisso o Odd estava certo. O que ele estava errado é em negar que dessa natureza Jesus é parte. Ok? Então aí que lembra lá quando a gente falou no começo da aula, lá no começo, 7h20 mais ou menos, que eu falei? Então é muito difícil você chamar de heresia que seja só heresia. Então normalmente as heresias vêm envolvidas num monte de verdades que são bíblicas e sustentáveis. O problema delas é um pontinho ali que é o suficiente. Alguém aqui da área de arquitetura, engenharia, pedreiro, coisa parecida? Não? Mas se, por exemplo, você estiver fazendo uma construção de um prédio, imagina um prédio de 20 andares, e a estaca, uma das estacas é colocada com meio grau de diferença, fora do fundo, meio grau. 20 andares, qualquer coisa como 80 metros, né? Imagina a diferença que vai dar lá em cima. Você botou o prédio no chão, camarada. Simples assim. O prédio caiu. Meio grau. Então isso é muito sério. Ok? Então às vezes tem gente que parece que é ranheta, né? Porque fica batendo, mas não é assim. E uma coisa, eu costumo, especialmente quando a gente vai falar de teologia, de assuntos teológicos, nunca se preocupe com aquilo que você quer dizer. Se preocupe com aquilo que você diz. Porque quem ouve não tem obrigação de entender. É quem fala que tem a obrigação de se fazer entender. Seja mas eu não quis dizer isso. Mas disse, velho. Depois dito, entendeu? Então, muito cuidado com as coisas que a gente fala, para a gente não sair por aí. Mas eu não queria dizer isso não, só é porque não tinha uma palavra. Aí eu falei, não é assim, tá bom? Não sejamos responsáveis, vamos lá.
A mônade, ou que é a mônade, ou a díade. Mônade é quando Deus é uma só pessoa. A díade é quando Deus são duas pessoas, ou Deus é duas pessoas. Qual das duas está certa? A mônade ou a díade? Qual das duas está certa? Nenhuma, porque são quantas? Portanto, é uma tríade, é uma trindade, não é um trio, é uma trindade, não é um trio, é uma trindade. Trio era uma parada dura, né? Corretor seja, né? Eu estava pensando aqui no texto. Tá. Muito bem. Não era antes que viesse a existir. Tá? A díade não era antes que viesse a existir. Aí olha só. Tem um comentário que aconteceu na nossa aula aqui, acho que tem umas 5 aulas atrás, mais ou menos. A pessoa que fez o comentário não está presente, mas não quero falar assim como se eu estivesse ferindo a pessoa, mas buscando retomar um comentário inadequado que a pessoa fez. Ele disse assim, é como se Jesus fosse a palavra de Deus. Então quando Deus fala, Jesus sai e é Deus em ação. Ou seja, Jesus tem um começo, né? Quando Deus estava calado, não tinha Jesus. Quando Deus falou, Jesus apareceu. Percebe que aí, uma coisa que parece ser verdade, porque Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra, então quando... Entendeu? Por essa razão a gente tem que ter cuidado, não é com o que a gente pensou, é com o que a gente falou. Não fale essas coisas por aí, porque isso é profundamente errado. Jesus Cristo existe desde quando? Não, irmão. Desde antes da eternidade. Jesus, olha, até esse conceito, Deus existe desde a eternidade. Não. Isaías diz que ele é o quê? Jesus é o quê? Pai da... Ou seja, antes que houvesse eternidade, já existia Deus. Não é isso? Que a gente constrói, é por isso que tem algumas correntes teológicas que chamam isso de eternidade pretérita, não é isso? O que é eternidade pretérita? É a eternidade antes da eternidade. Jesus não apareceu, Jesus é desde sempre. Desde sempre quando? Amém. Oi? Quando era criança, que era para sempre para trás e para sempre para frente. Para sempre para trás, para sempre para frente, para cima e para baixo, para tudo quanto é lado. Jesus é a eternidade, ele é tudo, né? Aí olha só o que ele vai dizer aqui, ó. De modo que nada é chamado abrangente, nada que é chamado abrangente o Filho conhece para falar a respeito, pois é impossível para ele investigar o Pai, pois o próprio Filho não conhece a sua própria essência. Então vamos chamar Freud para atender Jesus, porque Jesus está em crise existencial, ele não se conhece, tá bom? E uma das coisas que ele é apoiado é em Atos 1,7, né? Quando Jesus diz que ele não sabe quando volta, porque é da competência do Pai. Mas Jesus não sabe mesmo? Hoje era o Jesus humano que não sabia, o Jesus divino sabia? Não, irmão, não é isso não. Vamos dar um exemplo bem rasteiro, que não reflete a realidade. Imagina assim, ó, marido e mulher, Mário e Regina. Mário tem renda, Regina tem renda. Se eu perguntar para o Mário quanto ganha a Regina, ele sabe? Sabe, né? Mas ele vai dizer para mim, isso é problema dela, não está para ele. Isso é um exemplo subterrâneo, não é nem rasteiro, é subterrâneo. É óbvio que na consciência única das três pessoas, Jesus sabe desde a eternidade o dia que ele voltará. Mas de quem é a competência para isso? Do Pai. Entendeu? Então não tem esse negócio de que tem coisas do Pai que o Filho não sabe. Tem coisas do Filho, quando Jesus estava na terra, ele levantou o manto assim, escondeu do Pai. Entendeu? Não existe isso, irmãos. É uma consciência só, só Deus. Mas existe um princípio que fala,
Ninguém sabe o dia nem a hora, senão nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Mas nesse momento que Jesus estava na terra, ele não tinha ciência de quando seria o final das coisas. Jesus nunca perdeu a ciência. Nunca. Quando ele pensou nessa frase, nem ele sabia, no caso, que o Paulo ainda Deus está clara, mas só o pai. O não saber se refere à autoridade para divulgar, não à consciência de conhecimento ou não. Para isso a gente vai ter que precisar dar uma trabalhadinha no texto original grego, né? Que não é o caso agora, tá bom? Não se apegue a essas pequenas coisas. Olha só, versículos não fazem doutrina. Alô? Vou deixar isso bem claro, tá? Coleção de versículos não fazem doutrina. Se coleção de versículos fizesse doutrina, o arminianismo estava certo. Porque tem mais versículos que embasam o arminianismo do que embasam o calvinismo. Eu, como calvinista, discordo. Não é, entendeu? Mas quem é que constitui uma doutrina? É o sistema calvinista. Porque é o único que é coerente com a pessoa de Deus, com o ser de Deus. O arminianismo supõe que Deus é pego de surpresa, ou supõe a antropologia errada, que o homem é livre para pensar. Das duas, uma, o arminianismo ou erra sobre Deus, ou erra sobre o homem. Ou erra sobre Deus que não tem onisciência completa, ou erra sobre o homem que não é totalmente depravado. Não um por terror. Então toda aquela coleção de versículos passa a ser apenas isso, uma coleção de versículos, não constitui doutrina. Beleza? É o mesmo caso desse versículo aí, tá, irmão? Olha para a doutrina e não para uma citação isoladamente. Certinho? Muito bem, então vamos para frente. A teologia defendida pelo Concílio de Nicéia: Cristo era verdadeiro Deus. O próprio Jesus era Deus no mesmo sentido em que o Pai era Deus. A diferença entre o Pai e o Filho pode referir-se às respectivas tarefas que cada um empreendeu em relação a cada qual tem com o outro. Mas a questão essencial é que Pai, Filho e Espírito são todos verdadeiramente Deus. Cristo tinha a mesma substância do Pai. A palavra grega usada para essa expressão, homousios, de homos, né, o mesmo, e ousia, substância, né? Aliás, esse negócio de ousios, essa palavra grega tem uma opção de confusões dentro da igreja, né? Por exemplo, o epiousios, vai ser outra confusão que vai criar lá na frente, né? É uma da história da transubstanciação e consubstanciação, né? Epiousios, como epiousios, como de mim, como a mim mesmo. Muito bem, gerou uma grande controvérsia. Isso dizer que o homem, que Deus, Jesus homem, tinha a mesma substância de Deus, isso foi problematicíssimo, porque as pessoas, repito, estavam mergulhadas na cultura grega. E na cultura grega a carne é sempre má. Como Deus, que é a essência do bem, pode ser carne? Como assim? Essência do bem ser carne? Gente, Jesus passou por um processo de envelhecimento? Sim ou não? Mas o envelhecimento não é um processo de morte? Da podridão da própria matéria? Como é que pode ser Deus? Entendeu? Então, para os gregos não era fácil de entender isso. Ok, voltando para cá. Isso gerou uma grande controvérsia, tanto pelo fato de que esse termo era técnico, filosófico, não encontrado na Bíblia, quanto pela razão de que uma grande parte da igreja preferia dizer que Jesus era uma substância semelhante ao Pai. Então eles preferiam dizer que é aquela história do Hálio, né? Que Jesus era um homem de um metal especial, mas não era Deus. Beleza? Deu para entender o que é o problema aí, né? Uns dizem que Jesus é consubstanciado com Deus e consubstanciado com o homem. Outro vai dizer que Jesus era um homem que tinha substância de Deus, mas não a mesma substância. Tinha uma centelha de Deus assim. Ok? E ainda teve uma heresia no
Então, olha só. Aí vem aqui a questão, né? Olha só. Jesus é homoi ou é homosos? É o mesmo ou é semelhante? Parece bobagem, mas isso aí vai dar origem, e é neste concílio que nasce uma interpretação chave da filosofia chamada epistemologia, que é a ciência pura, beleza? Teoria do conceito. Plekhanov, ou Plekhanov, como alguns preferem, que era comunista, soviético, nos anos 30, faz referência a esses debates no livro Teoria do Conhecimento. Beleza? No tempo que eu fiz faculdade, a gente lia essas coisas. Vamos embora para frente. Agora a gente não lê mais nada, né? Só uma página de xerox. Cristo foi gerado, não feito. Logo, Cristo é geração de Deus e não produção de Deus, não manufatura de Deus. Certo? Jesus Cristo, portanto, nunca foi formado como as outras coisas, mas desde a eternidade ele foi filho. Isso a gente aprende na classe de escola dominical, né? Eternamente gerado. Diz, irmão. Existe uma questão teológica também, que foi a pergunta: se Jesus ele não foi criado, por que ele é considerado filho de Deus? Teve uma pesquisa em relação a isso que fala o seguinte: eu acho que talvez não seja errado, porque na verdade precisa confirmar essa ideia. Jesus ele é considerado filho de Deus como uma forma mais de modelo de apresentação que Deus ele queria ter com a humanidade como Deus Pai e filho dessa filiação, tanto que a gente é filho, né, de Deus, no caso, assim, para mostrar como seria um modelo que ele queria colocar para a humanidade perceber e analisar, estudar e viver, na verdade. Tanto que quando Jesus ele é considerado segundo Adão, o Adão, de sua forma natural, o corpo era humano, não é? Aí eu também não sei formar uma teoria sobre isso, buscar sobre a exatidão da natureza de Adão naquele momento, se tinha livre-arbítrio ou não tinha. Mas a questão principal da minha pergunta é procede essa informação que ser filho de Deus, Jesus, seria mais um modelo de forma para a humanidade ou seria algo mais profundo? Eu não sei o que foi que apresentou esse modelo, mas não procede. Nenhuma procedência. Vamos por partes aqui. A questão de Adão. Você crê na eternidade dos decretos de Deus? Sim ou não? Não precisa me dizer. Pare e pense. Resolva essa questão tua. É uma questão de cada crente. Primeira coisa, resolva. Deus governa através dos seus decretos? Se a resposta é sim, Adão era livre ou não? O sim na primeira resposta implica não na segunda. Beleza? Não existe livre-arbítrio se tem decreto. Satanás se rebela porque Deus decretou ou porque ele escolheu se rebelar? De novo a mesma questão. Escolha que tipo de cristão você é. Como é que Deus governa? Por vontades circunstanciadas aos acontecimentos ou por eternos decretos? Se ele governa por eternos decretos, aí você vai ter a resposta luterana, né? Satanás é Satanás porque é o cachorrinho de Deus. É um cachorro na coleira de Deus. Assim. E porque essa história de família, Deus, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus quis se revelar? Não. Ele é assim porque ele é assim. Não é um teatro de Deus, não é uma linguagem antropomórfica de Deus, antropofânica de Deus, ou, como eu diria, antropocêntrica de Deus, tentando se fazer parecer um homem para que o homem entendesse. Não. Jesus é filho eternamente. Inclusive, a gente poderia até dizer que é ao contrário. Você tem um pai familiar porque a família foi criada por Deus. É a família que representa Deus, que reproduz Deus, não é Deus que reproduz a família. Entendeu? Veja só, o marido é o cabeça da mulher, não é porque é um jeito da mulher entender quem é Cristo. Não, é porque Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que o marido é o cabeça da igreja, da mulher em casa. É uma função que o esposo tem, que é uma função cristológica. Mas só o esposo que tem essa
função cristológica. Nós somos tudo em Cristo, né? Nós somos irmãos de Cristo, somos filhos de Deus em Cristo, nós somos noiva de Cristo e seremos esposa de Cristo. Nós seremos esposa de Cristo ou corpo de Cristo? Tudo isso ao mesmo tempo, eternamente. Ok? E essa palavra eternamente se refere apenas àquela parte da eternidade que nos compete. Então, não, olha, com muito cuidado, né, irmãos, com essas filosofias. Você tem um pastor perto do destino, tem? Isso leva todas as informações que você tiver ao escrutínio do seu pastor. Isso é uma função cristológica, tá? É eclesiológica. Porque a igreja segue a quem? Segue a Cristo. O pastor é Cristo na igreja? Não, não é Cristo na igreja. Mas Paulo diz que ele responderá pelas almas dos seus pastoreados. Então, tudo que você lê, leve o seu pastor em sentido. Pastor, eu vi isso aqui nesse livro, ó. O que o senhor acha disso aqui? Se o pastor disser, me presta teu livro que eu vou ler durante uma semana, para depois a gente conversar, não tenha receio, deixa o pastor. Mas não formule teorias, não formule ideias. Ah, mas foi o presbítero Joel, mas todo mundo já falou. Ah, é? Quem é responsável pela igreja? Sou eu, por acaso? Sou eu. E o pastor Nico? A igreja presbiteriana admite dois tipos de presbítero, não é isso? Um chama presbítero regente. Então, quando você olha para essas mesas aqui, isso é a função de quem botar essas mesas dentro da igreja? Dos presbíteros regentes. E tem o outro presbítero que ensina, que é o chamado presbítero docente. Então, todas as informações que você tiver de livro, de filmes, de vídeos, de minisséries, de curso de teologia, quando não é o pastor que está ministrando, submeta essa informação ao escrutínio do seu pastor. Isso é eclesiologia. Somos todos independentes, livres para pensar por conta própria, mas somos uma só igreja e devemos estar juntos em pensamentos e conclusões. Eclesiologia, somos um só corpo de Cristo, certo? Se as conclusões que eu chego são diametralmente opostas às do pastor, procure o pastor, está com a igreja, nem por isso vai para o inferno. Mas não fique para dividir a igreja com ideias diferentes, porque em algum momento as nossas ideias saem do nosso interior e permeiam a igreja pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, nossos comentários, nossas preferências. Tanto que a questão eu fiz um curso de teologia muito voltado na base do arminianismo. Eu fiz um curso de psicanálise também. E agora eu estou iniciando esse outro curso que é na vertente mais que eu me identifico também com o livro que é mais coerente, que é do calvinismo. Por isso que às vezes ainda existe uma certa resquício daquela questão do arminianismo que foi estudado que eu passei, acho que foi 16 anos da minha vida voltado para o arminianismo. Então, quando foi apresentado o calvinismo, e aí foi a mais normas, óbvio, que um pouco mais esse contexto. Entendi. Mas isso requer paciência e humildade para se submeter às orientações, para buscar orientações, ok? Então, segundo o sínodo de Niceia, Cristo fez-se humano por nós, para a nossa salvação. Cristo tinha necessidade de se fazer homem? Não tinha necessidade. Cristo é o meio que Deus vai buscar o homem. Cristo é como se fosse o cajado de Deus para puxar o homem, para buscar o homem para cima. Não foi um remendo que Deus colocou, tá? Como dizem os TJ. Não, Cristo não é um band-aid sobre uma ferida purulenta. Cristo é um projeto eterno de Deus. Vamos para frente. Olha só. Essa é a confissão que vai sair do sino de Niceia. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Você conhece isso, né? Mas o resto não conhece tanto assim, porque o resto foi sendo abandonado aos poucos, sendo reformulado e ajustado. Gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus. E aí tem um problema aí, porque isso dizer Deus de Deus está correto? Está correto.
mas fecha toda a questão e amarra um ponto só, deixa aberto, tá? Essa afirmação em si só porta uma ambiguidade. Obrigado. Muito obrigado. Essa afirmação em si só porta uma ambiguidade, porque Deus de Deus pode ser Deus nascido de Deus, pode ser Deus de outros deuses, o que contemplava os gregos e romanos, ainda nessa das religiões antigas, e pode ser Deus filho de Deus e Deus, a saber, Deus Pai e Maria, o que contemplava também outros grupos que interessavam naquele momento. Vamos passar para frente? Constantinopla vai ser o próximo concílio. Lembrando que Constantinopla inicia bem pertinho, tá? Quando você for lá passar sua segunda lua de mel, nos seus 20 anos de casado, né? Lá na Capadócia, andar de balões sobre a Capadócia e tal. De uma cidade dessa para outra tem metrô. De Capadócia, de Niceia para Constantinopla tem metrô. É rapidinho, são 40 e poucos quilômetros de distância, talvez. Ok, de novo, o concílio reunido, e mais uma vez a controvérsia é sobre Cristo. Tá bom? Vamos dar uma passadinha para frente. O que eles vão fazer lá? Dar uns retoquezinhos, ajustar quem é quem está em quem. Ok? Então o que eles vão fazer lá? 60 anos depois, aproximadamente, eles vão corrigir algumas mesguinhas que tinham ficado lá em Niceia. Primeiro delas, né? A confissão da divindade do Espírito Santo, que não tinha entrado na confissão anterior. A gente precisa agora admitir que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma influência, não uma vontade de Deus. Existem algumas religiões pseudo-cristãs que admitem isso, né? As Testemunhas de Jeová são uma, para as quais o Espírito Santo é uma influência divina, uma força ativa de Deus, né? É como se fosse assim um sopro de Deus, um hálito de Deus sobre os homens, mas não é isso, é o próprio Deus presente, ok? E não é a mesma pessoa. Isso aí é uma outra heresia que vai aparecer lá na frente, chamada modalismo, que diz que Deus é um só. Ele aparece como Filho, ele aparece como Pai criando, e ele aparece como Espírito instruindo. Então, um Deus só. Uma hora ele é Pai criando, uma hora ele é Filho salvando, outra hora ele é Espírito instruindo. Não, são três pessoas de uma só substância, de uma só essência, com uma só consciência, uma só verdade. Entendido? Fácil de entender? Não diga isso, eu vou chamar de mentiroso. Não é fácil. Na verdade, é impossível de entender. A gente tem que escolher se a gente vai aceitar ou não, mas entender não vai. Hoje é fácil de aceitar. Já não foi tão fácil de aceitar. A gente aceita, mas não compreende. Tá bom? Não vai entender e não tem como te explicar isso. Não vou tentar perder tempo com isso também não. Ok. A sede de Constantinopla recebeu uma preeminência sobre as outras sedes da igreja. Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Por que a sede vai se empoderar? Já é influência do chamado César-papismo. Quem está mais perto de César, manda mais na igreja. Ok? Gente, isso vai ficar na igreja por 1500 anos. Quem está perto dos governantes, manda. Bom, essa figura vai desaparecer da igreja com os puritanos, depois da reforma. Tá? A igreja é igreja, Estado é Estado. Já é outro concílio. Westminster. Vamos embora. O que mais a gente tem aí? Aí vem o símbolo, o chamado, a declaração de fé, né? Nota, irmãos, que nessa época não havia confissões de fé, né? A gente tem um monte de confissão reformada, né? Savoy, Westminster, Augsburgo, Bélgica, um monte. Nesse tempo não tinha confissão, eles faziam apenas as declarações de fé, o credo, tá bom?
Por que foi necessário mais na frente fazer as confissões? Porque a própria vida humana se tornou mais complexa com o passar do tempo. Entendido? E como a vida humana se tornou mais complexa, nós precisávamos ter resposta para coisas relativas a essa complexidade da vida humana. É por isso que a Confissão de Fé tem aí seus 33 capítulos, né? Sendo que pelo menos 3 deles não são só da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos 3 que foram postos só pela Igreja Presbiteriana no Brasil. As outras igrejas não têm. Como também tem igreja lá em outros cantos do mundo que tem até 50 capítulos na Confissão de Fé. Para que serve isso? Para responder os problemas objetivos daquela igreja, naquela sociedade, naquele contexto no qual tem inserido. Beleza? Muito bem. Então a gente vai ter a figura do Pai Todo-Poderoso. É defendido nessa declaração a figura do Pai Todo-Poderoso, do Filho e do Espírito Santo. E aí são atribuídas as funções, né, os aspectos de manifestação de cada um deles. O Deus de Deus continua lá, mas na frente vai sair. Vamos lá passar para frente. Concílio de Éfeso. Éfeso também é na Capadócia, também é na Turquia e também é pertinho de Constantinopla, um pouquinho mais longe. Por que esses concílios eram todos ali pertinho? A capital do império era Constantinopla, tá? A casa que o imperador morava era em Constantinopla. Onde aconteceu o concílio foi na casa do imperador. E todos os bispos convidados ficaram hospedados onde? Na casa do imperador. Isso tinha uma função tríplice. A primeira função era para honrar esses caras, né? Mostrar que eles eram pessoas distintas, ficavam na casa do imperador. A segunda função é para o imperador, como dizia o vovô, né? Quem come do meu feijão, leva do meu cinturão. Então, pronto, não estou aqui. Quem vai estar aqui? Do meu jeito. Tá bom? E a outra função era para evitar que eles se matassem uns aos outros, né? Porque Paulo começou mesmo. Muito bem. A de Niceia foi na casa de campo do imperador, tá, gente? E Éfeso, no aras do imperador. Tudo em torno do imperador. De novo, vou figurar. Vou dar uma página atrás, olha só. Nesse concílio vai entrar essa figura aí. A partir de Éfeso, hoje nesse debate com essa pessoa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Oi? É Jesus. É Jesus. Por que ele tem que ser loiro de olhos azuis? Não, eu não falei isso. Mas pensou. Não. Pensou. Não, Jesus do Oriente Médio, Esse não. aqui é cearense. Você é cearense. Gente, olha só, tá vendo como culto e cultura tem tudo a ver? Até a imagem que nós temos de Deus tem tudo a ver. Percebe? Percebe que para os judeus era mais fácil entender Deus como pai do que para nós. Porque na nossa geração o pai às vezes é um problema na nossa vida, né? Naquela época o pai era o fator de agregação. Todo mundo vivia em torno do pai. As famílias eram patriarcais. Então a relação do homem, falar de Deus é complicado por isso, né? Porque a gente muda, Deus não. É mais ou menos como você ir para a faculdade vestido como as pessoas se vestiam há 200 anos atrás, com a roupa da era vitoriana. Já pensou você mandar teu filho para o colégio com aqueles macaquinhos da era vitoriana? O moleque vai ser ridicularizado, apesar de ser criança ainda. Pois é, mas Deus é diante da era vitoriana, e é o mesmo. Aí é complicado a gente entender Deus que se revelou para pessoas. Gente, Deus se revelou para Abraão. Você já leu o livro de Abraão? Memória de Abraão? Alguém já leu esse livro? Já ouviu falar nesse livro? Não, nunca ouviu. Sério? Nunca ouviu falar? Memórias de Abraão. Ele mesmo. Nunca ouviu falar? Claro que não existe. Abraão sabe escrever, cara. Abraão sabe escrever. Tudo que Abraão conhecia era tradição. Ou não? Deus se revela para Abraão e é o mesmo Deus que está para nós hoje. Na internet de hipervelocidade, de 5 geração, entendeu?
Então note que essa revelação de Deus foi progressiva, mas apesar da progressividade, manteve a mesma unidade. E para nós é complicado demais de entender isso. Para nós é complicado demais de entender isso. Vamos lá, vamos em frente. É considerado o terceiro concílio ecumênico, não promulgou qualquer novo credo. O que eles foram fazer então? Discussão nestoriana. Discussão nestoriana. Nestório, ele era, sabe aquele cara que encarna em si mesmo o bem e o mal? Ele é o herói e o vilão ao mesmo tempo. Ele era qualquer coisa, menos um anti-herói. Tu sabe que o anti-herói é o cara sem caráter do filme, né? Voltando. O Thanos. Isso. Então, esse Nestório era o cara de todos os caras, entendeu? E aí, olha só, ele tinha um discurso muito forte contra aquela história do Deus, filho de semideus que virou Deus. Ele tinha um discurso muito forte contra isso. Olha só, para Nestório, Maria era apenas um vaso. Maria era uma mulher santa? Por óbvio que sim. Tão santa quanto Sara, tão santa quanto Priscila, quanto Raabe, depois de santificada. Mas Maria era Deus? Não, na história vai dizer, Maria não é Deus. E aí tinha uma grande discussão dentro da igreja, que girava em torno de duas palavras, né, sobre Maria, que é, aliás, a figura de Maria e de Jesus é o centro dessa discussão aí. Eles diziam que os gregos acreditavam que Maria era mãe de Deus. Já ouviu essa expressão? Santa Maria, mãe de Deus? Sério? Alguém falou isso para vocês? Pois é. Nessa época tinha alguns que criam que Santa Maria era mãe de Deus. E ele dizia, não é mãe de Deus. Porque se fosse mãe, ele não seria Deus. Ok? Isso é perfeito na teoria de Nestório. Porém, vamos mais um pouquinho para frente. Porém, olha só, ele não tinha problemas com a veneração de Maria. O problema dele era outro. Qual era o problema de Nestório? De novo, vamos passar para frente. Você vê com mais detalhes em casa. Nestório estava negando a divindade de Maria. Ele não negava o nascimento virginal, ou seja, quando Jesus nasceu, Maria era virgem? Sim ou não? Sim. Ora, se ela, e é possível uma virgem engravidar? Naturalmente não, né? Então, se não engravida naturalmente, aquilo foi uma obra de Deus, ok? Muito bem. Mas isso não era um problema para ele, ele entendia normal. Nisso aqui ele era calvinista. Vamos para frente. Onde é que está o problema dele? Está aqui, ó. É que ele não aceitava que Jesus tivesse duas naturezas unidas eternamente. Ele achava que Jesus eram duas pessoas. Jesus homem, Jesus Deus. E aí, ó, isso ainda é um resquício que está presente em muitas culturas dentro da igreja até hoje, quando o tempo já acabou, de achar que quando Jesus negou-se a falar sobre a data de sua volta, é porque o Jesus Deus sabia o dia de voltar, mas o Jesus homem não. Não. Isso é nestorianismo. Nestório que dizia que eram duas naturezas separadas, que se comunicaram temporariamente no tempo da encarnação. Isso está certo? De onde ele tirou isso? Porque na Bíblia não tem nem citação que permita isso, tá? Mas olha, isso é complicado, viu, irmãos? Hoje a gente olhar para a história e dizer ele errou sobre isso é fácil. Mas se, por exemplo, eu vou tirar onda de desconstrutor, que o Max me acusou ainda agora. Se a gente pergunta assim, eu não quero que ninguém responda isso para mim, porque a gente vai ter tempo para estudar sobre isso. Como é que Jesus está no céu agora? Está em espírito ou está em carne? Não diga nada para mim. Mas se você tivesse que responder, e isso dependesse a sobrevivência da tua fé, 99% de nós não saberia dizer como Jesus está no céu agora. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Foi por conta disso que teve esse concílio. Ora, são duas pessoas, para onde foi um, para onde foi o outro? Se é uma pessoa só, carne e sangue vê o reino de Deus, o céu? Então perceba que isso é complicado mesmo, tá? Nestório, quando chegou a essa conclusão, não é porque ele fosse um cara extremamente carnal ou idiota, Max. É interessante isso, que existe uma corrente, eu digo que existe porque uma vez eu estava em sala de aula com um aluno do 7º ano, e ele falou, professor, o senhor sabia que Jesus ele foi para o céu sem uma gota de sangue? Justamente por causa disso, ele perdeu o sangue todinho aqui. Porque sangue não pode ver o céu. Pois é. Muito bem, irmãos. A gente para por aqui, já são 10h05. Eu sei que ficaram algumas lâminas ainda para a gente dar uma olhada. Se algum irmão olhando esse material tiver alguma dúvida, você pode chamar no privado do Guilherme que ele responde. Concordou? Pode perguntar para ele. Ele vai responder todas as dúvidas que tiverem ficado. Ele está no grupo, você procura ele no grupo lá e chama ele no privado. Farel em pessoa. Horário comercial. Gente, muito obrigado por estarem aqui, parabéns por estarem aqui. Bom domingo a todos. Até o próximo dia útil pra gente, né? Até mais.